né? Consumir menos. Exatamente. É algo que você pode fazer e que de repente você está pensando no social e que às vezes a gente não se dá conta, né? E saber de todo o processo também, da onde vem aquele produto, né? Qual é a linha de produção, quem está trabalhando nessa empresa, é um trabalho digno, não é um trabalho escravo, né? Então tem uma série de outras questões que são questões super consistentes e que é preciso que cada um reflita. Eu percebo assim, que a sociedade ela está mudando muito nesse sentido, de perceber que não adianta só a gente ficar reclamando, a gente precisa ter atitudes, e essas atitudes vão fazer com que a gente consiga fazer mudanças, né? E essas mudanças são a partir de cada um de nós. Então, por isso que a gente fala, o voluntariado transformador é aquele que parte de você se transformando enquanto pessoa para você poder atuar no teu ambiente, no teu mundo, de uma forma diferente, mais saudável, mais ativa e tudo mais. E me permite só uma pequena, após essa primeira ajuda, Santa Catarina, já que estamos pontuando isso, há uma necessidade de divulgação para que profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, possam dar um apoio à divulgação do CVV da Regional Sul, Santa Catarina, porque as pessoas, de repente, começam uma depressão leve e ela chega a ser aguda ou desastrosa, sem retorno. Porque é comum em casos assim que você perde tudo, a pessoa entrar em depressão, ter síndrome do pânico. No primeiro momento, ela vê o bem material. Depois, quando ela fica isolada, que não tem quem dê apoio, porque cada um daí começa a se estabelecer, se organizar, aí ela se sente só e aí ela prefere ter ficado no percurso da enxurrada do que ter permanecido viva. Em um momento agora só me permite. Claro. A questão de voluntariado também é que cada um faz o voluntariado, vai prestar voluntariado por um motivo particular. Foi comentado algumas situações, mas também aquele que vai para aparecer, aquele que vai para se doar, aquele que vai porque ele está só. Nós, por exemplo, nós tivemos situações de pessoas que vieram de fora e foram ao CVV e se tornaram excelentes profissionais dentro da atividade, porque se sentiam só. Mas não importa se a pessoa vai lá porque ela quer aparecer ou qual motivo, o importa é o resultado dentro da organização daquela instituição que ela escolhe para atuar. Então, o voluntariado parte... Quando eu vou dar uma palestra, o meu ego pode, de repente, subir. Mas não importa, é eu que sei, é internamente. Mas o resultado de quem ouve e vai buscar depois, em função daquela palestra, voluntariado, é o que importa. E aquele vai fazer a diferença. Você já pensou em fazer um trabalho voluntário? Você sabe o que é preciso para se tornar um? Mande a sua dúvida aqui para a gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do nosso programa, que é com a palavra @rtve.pr.gov.br. Eu faço um rápido intervalo, enquanto isso você manda a sua pergunta e a gente já volta. 5 de dezembro é o Dia Internacional do Voluntariado. Você já pensou em fazer um trabalho voluntário? Mande o seu comentário, a sua dúvida aqui para a gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é com a palavra @rtve.pr.gov.br. Num momento de tragédia como esse da enchente em Santa Catarina, é importante a pessoa ter o apoio, né, em alguém que faça um trabalho voluntário, as pessoas se unem ali, porque de repente a pessoa percebe que não está sozinha, é uma força extra muito importante, né? Mas essa situação já as pessoas se abraçam, porque todas elas, ou quase todas, ficam num nível de igualdade, perdi tudo. Então, esse apoio de grupos, de igrejas, de entidades, facilita que dê aquele apoio para poder superar o pós-tragédia quando ela se sente isolada e angustiada quando se encontram só. Aquela pessoa
aquele senhor que diz, perdi tudo, o que eu faço agora? Então, uma pessoa dessa, ela precisa de ter apoio, e a comunidade, lógico, além dos parentes, porque os parentes no primeiro momento dão todo o apoio, mas depois cada um vai para a sua lida. E daí que precisa agente externo, como instituições, CVV e outros, que possam dar esse apoio em grupos, em escolas, abrir as escolas finais de semana com grupos de acolhimento, de conversa. O senhor estava falando que o CVV de Santa Catarina, é isso? É o CVV de Santa Catarina, ele vai agora atuar com divulgação dos telefones para as pessoas que se sentem angustiadas, que se sentem, de repente, pensando negativamente, para que possam ser acolhidas, para perceber que a vida vale a pena, vale a pena. Porque numa situação assim é até comum a pessoa querer se suicidar, por exemplo. Isso. Pode chegar a esse ponto, mas o que eu estava vendo ou também na mídia, que já há profissionais, psicólogos, psiquiatras que estão buscando e visualizando essa área. E o CVV, como ele tem experiência de 46 anos, ele agora, lógico, ele precisa de apoio também, porque ele perdeu, o CVV perdeu muita coisa, né? Como qualquer pessoa, como qualquer empresa, ele vai precisar também um apoio do Estado, da mídia, para fazer divulgação dos telefones, para que as pessoas possam ligar, encontrar um apoio e seguir com a vida. Dona Janice, a senhora virou voluntária por quê? Bom, como eu disse para você, depois que eu me aposentei como professora, eu sou uma pessoa com muita saúde, então eu tinha que fazer alguma coisa. Que idade a senhora tinha quando se aposentou? 58 anos. E, na verdade, eu levei até 5 anos para executar o meu pensamento. Foi um impulso, na verdade, um chamado, porque o voluntariado também é um chamado, é uma vocação. Se você não sentir esta vocação para você ser útil ou servir a alguém, não vai dar certo. Então, eu me preparei para realmente continuar servindo a alguém. Nesses 5 anos que a senhora estava aposentada e não fazia esse serviço voluntário, o que a senhora fazia? Por que a senhora se distraía? Ou o que a senhora Isso, eu ingressei nos clubes da melhor idade, que também na verdade, é um programa da Embratur, onde a pessoa realmente dá oportunidade para as pessoas idosas não ficar de braços cruzados na vida, fazer alguma coisa. Então, a finalidade dos clubes, na verdade, é cultura, é lazer, é viagem. Mas a senhora achava pouco isso? O que motivou a senhora a procurar mais, por exemplo, a fazer um trabalho voluntário? Olha, eu tive um irmão com leucemia, em 1951. Então, quando eu acho, ali nos clubes da melhor idade, a gente vai procurar alguma coisa para a gente. E eu queria fazer alguma coisa para alguém. Então, eu decidi ser voluntária no Hospital Erasto Guedes, por ser um hospital exclusivamente do câncer. E no meu caso, por exemplo, é um pouco diferente do caso do CVV, não é? E no caso do Centro de Ação Voluntária, que eles preparam voluntários para todos os segmentos. É a doença. E a doença do câncer. Uma pessoa que entra no Hospital Erasto Guedes e recebe um diagnóstico de câncer, ela acha que a vida para ela acabou. Ainda é muito estigmatizado o câncer, é sinônimo de morte.